Olá, pessoal. Eu sou a Valéria, nutricionista. Estou formada há 17 anos trabalhando com emagrecimento definitivo. E hoje nós vamos falar sobre o segredo de ter uma boa imunidade. Vamos lá. Então, o segredo da imunidade. Nós temos que entender que a imunidade, ela é fisiológica. E que a gente, para ter uma boa imunidade, nós temos que ter um estilo de vida que eu vou apresentar para vocês, né? Então, a gente tem que entender o que que é essa necessidade fisiológica. Por que que a gente precisa comer, né? E hoje as pessoas não comem direito. Hoje as pessoas só correm. Elas correm para lá, correm para cá, comem fora de hora. Tem um jantar lamentável, às vezes miojo com arroz. E também tem a parte emocional, né? Que se fica triste, frustrada, come por ansiedade. E às vezes em um ano ela passa do manequim 36 para o 44. E assim não dá para ter uma boa imunidade. Hoje também tem muita gente doente. Tem diabético, tem gente com câncer, tem gente com doença renal, tem gestante acima do peso e fazendo dietas malucas, né, para emagrecer. E qual será a melhor dieta para imunidade? Será que é uma dieta com restrição calórica, né? E não é bem assim, porque onde mora a nossa imunidade ela é no intestino, né? Então, se você tem uma alimentação à base de alimentos industrializados, por exemplo, bolacha recheada, batata frita, refrigerante, sorvete, lanche, ou tem o hábito de pedir muito X, muita pizza, muito hambúrguer e tomar muito medicamento, acontece aqui uma desbiose que é exatamente o que está aqui, ó. Aqui nós temos o intestino doente, que ele tem fungos e um crescimento exagerado de bactérias ruins. E do outro lado, a gente tem o intestino saudável, quando nós temos uma pessoa que tem hábitos alimentares saudáveis. Quando ela toma bastante água, quando ela come alimentos certos, quando ela tem uma alimentação rica em fibras, enfim, quando ela faz uso de probióticos. Então, ela tem aquele crescimento de bactérias boas. Para a gente ter uma boa imunidade, a gente precisa ter um intestino íntegro. O que que é íntegro? É um intestino saudável, é um intestino e um aparelho digestivo, ou seja, não somente essa parte do intestino, mas o resto dos órgãos. O nosso fígado, o nosso pulmão, o nosso estômago, o nosso esôfago e a nossa boca, inclusive a nossa saliva, todo esse aparelho digestório funcionando em perfeita harmonia. Sendo assim, eu tenho uma boa imunidade. Então, quem já ouviu aquela frase, você é o que você come, é isso por dentro. Se você come certo, como está mostrando nessa imagem, todos esses alimentos coloridos, você dá todos os nutrientes que seu corpo precisa, você consegue ter uma boa imunidade, porque é dentro são essas bactérias boas que vão te proteger de qualquer vírus, né? De qualquer gripe, de qualquer contato com qualquer doença. Agora, se você tem uma alimentação desregrada, você está sujeito a ter contato com qualquer gripinha e poder pegar. E aí, o que ajuda também a melhorar a imunidade é o jejum intermitente. O que que é isso, Nutri, né? O que que é jejum intermitente? É quando você fica algumas horas sem comer, porque aí você poupa o seu corpo de horas. E aí ele fica trabalhando, porque o nosso corpo ele não para.
né? Quando a gente está dormindo, o nosso fígado está fazendo detox, nosso corpo, o nosso aparelho digestório todo está trabalhando, né? Os nossos vasos sanguíneos estão circulando. Por isso que o nosso xixi, quando a gente acorda, ele é mais amarelo, porque o nosso rim está trabalhando. Então, a gente consegue controlar a nossa fome. Por quê? Porque o nosso nível de grelina, né, que é o hormônio da fome, ele é reduzido quando a gente fica em jejum, né? E aí consegue controlar até quem tem, na verdade, compulsão alimentar. Porque quando a pessoa faz jejum, ela consegue controlar a compulsão alimentar. Quem é diabético, por exemplo, consegue reduzir a sensibilidade à insulina. Por quê? Porque ela poupa o pâncreas de ficar produzindo insulina toda hora, né? E, inclusive, quem tem problemas cardíacos e câncer. Então, o jejum intermitente já tem estudos mostrando que ele só tem benefícios. E também, se você está em jejum sem comer, seu corpo está queimando gordura. Ou seja, só tem benefícios, além de, claro, aumentar a imunidade. E se você fica em jejum, diminui níveis de triglicérides, ataque cardíaco, inflamação, diminui ganho de peso e risco de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É quando a pessoa tem níveis altos de colesterol, níveis altos de glicose, né, aumentada, níveis altos de doenças cardiovasculares, ou seja, o jejum intermitente só tem benefícios. Então, se você coloca, claro que com acompanhamento de um médico ou de um profissional, né, de uma nutricionista, não vai sair fazendo jejum intermitente sem a ajuda de um profissional. Você tem que ter alguém para você saber, na hora que você vai comer, quais alimentos você deve comer e a última refeição, quais alimentos você deve comer. Porque não é certo você fazer de qualquer jeito, né? Então, até eu dou um exemplo aqui, ó. Se você janta às 21 horas, você vai almoçar a 1. Mas você não adianta sair fazendo a torto direito. Agora, muito cuidado, se você quer ter uma boa imunidade, você não pode sair por aí se matando de comer açúcar, tá? Então, se você tem fome emocional, se você tem compulsão alimentar, você tem que tratar, porque se entupir de açúcar é deixar a imunidade no pé, porque lembra daquela foto que eu mostrei do intestino? Você vai fazer um crescimento bacteriano de cepas, que são os probióticos, ruins, e vai ter um desequilíbrio na flora intestinal. Então, muito cuidado com excesso de açúcar, para quem quer ter uma boa imunidade, né? Esses hábitos alimentares que estou mostrando aqui hoje é uma realidade em muitas famílias. Muitas famílias têm hábitos alimentares como esta. Só comem produtos industrializados, que nem é considerado comida. E isso é muito grave, porque assim você não tem uma boa imunidade. Nunca você vai ter uma boa imunidade comendo tudo que vem dentro de pacotinho, tudo o que alguém fez para você. Para você ter uma boa imunidade, você precisa desembalar menos e descascar mais. Por quê? Porque da onde nós viemos e o que nós comíamos, aí está o nosso DNA. Nós, alguns tempos atrás, nós somos descendentes do macaco. E o nosso DNA não mudou tanto assim. E eles comiam, na verdade, né? O macaquinho, ele não ia no McDonald's pedir um Big Mac e uma Coca-Cola. Então, há 2,5 milhões de anos atrás, eles eram a maior exploração, né? Eles eram, na verdade, foi o aparecimento dos primeiros hominídeos,
E eles eram anatomicamente idênticos aos seres humanos. Foram os primeiros Homo sapiens que apareceram. Ou seja, nosso DNA é igualzinho deles, mas estima-se que o nosso genoma poderia ter sofrido uma adaptação de 0,05% nos últimos 10 mil anos, ou seja, a nossa genética ela é idêntica de um caçador. Então, o que que eles comiam? O estilo de vida dos caçadores, eles comiam comida de verdade. Uma carne magra, um peixe de um rio que não tinha, ou de um mar que não tinha mercúrio e nem chumbo, uma verdura que não tinha agrotóxico, uma fruta também sem agrotóxico. Ou seja, faziam muito exercício físico. Essa era a dieta deles. Essa era a imunidade deles. Esse era o DNA deles. E eles não ficavam doentes. Então, essa deve ser a nossa alimentação para a gente ter uma boa dieta e uma boa imunidade, né? Eles não comiam produtos processados. Eles comiam a carne que eles caçavam, legumes, verduras e frutas. Mais nada. Não existia nada industrializado. E a dieta atual, ela é muito diferente da dieta dos nossos ancestrais. Porém, o nosso DNA, ele é o mesmo dos nossos ancestrais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imunidade nos tempos atuais. A gente tem que ter consciência que, se a gente quer ficar livre de doenças, livre de ter um câncer, livre de um diabetes, nós precisamos voltar a pensar como era a nossa alimentação há uns tempos atrás e voltar a comer comida de verdade. Ir mais à feira, procurar um produtor rural da sua cidade, ver se ele tem um alimento orgânico e procurar comprar carnes magras, né? E pensar também se você está com fome ou se você está com fome emocional. De onde vem essa fome? Se você está comendo por vontade ou se você está com fome de verdade. Porque nós não comemos durante 2 milhões de anos lanches e refrigerantes. E não existia obesidade. E a obesidade hoje é uma doença, uma inflamação. E um gordinho nunca vai ter uma boa imunidade, porque ele vai estar inflamado, cheio de outras doenças junto com a obesidade, né? E hoje é muito comum a gente ver uma criança tomando refrigerante, a gente vê uma criança comendo chocolate e uma criança comendo qualquer alimento industrializado. E não tá certo, porque o que eles têm que comer é comida de verdade, para que eles formem um DNA bom e fiquem livres de doenças e tenham uma boa imunidade. Por isso que a gente vê hoje pessoas mais jovens infartando, pessoas tendo Alzheimer e os velhinhos andando de moletinha, porque eles comeram errado uma vida toda. Porque não é normal, né? Não é normal eles ficarem doentes. Não é normal a pessoa infartar. Não é normal a pessoa ter Alzheimer. Ela tem porque ela não comeu direito. Aquela frase, você é o que você come. Ou você passou muito estresse e teve. Então, você precisa ter qualidade de vida, fazer atividade física, fazer uma yoga, levar a vida mais leve, comer direito. Se você tiver uma vida assim, você vai ter uma imunidade boa, ter um sono reparador, tomar água, comer os vegetais.
né? Então, quando a gente vai à praia, hoje, é muito difícil a gente ver uma mulher com um corpão bonito, sem celulite, com a barriguinha sarada, e é difícil ver um homem assim também. O que a gente vê é, é a criança obesa tomando milkshake, é a mulher gordinha, cheia de celulite, é o homem com aquela barriguinha de churrasquinho e cerveja. E depois, essa pessoa não está bem, ela se sente cansada, ela se sente triste, ela não está feliz com o corpo. Mas por quê? Porque está comendo errado, né? E aí ela está sujeita a pegar doenças, ou ter já alguma doença, ou está tomando muita medicação. Por quê? Porque ela está comendo errado, porque ela está sedentária, porque ela está estressada, né? Então é uma série de fatores. Hoje, 33% das crianças estão com excesso de peso e a maioria das pessoas tem compulsão alimentar. O que mais eu atendo hoje é as pessoas falando para mim, estou com compulsão alimentar. E elas não sabem por quê. Ou síndrome do pânico, ou a ansiedade. Hoje é normal as pessoas estarem ansiosas ou com compulsão e desconta tudo na comida. E o que isso acontece? Acontece uma desbiose, que é uma alteração na flora intestinal. Aí desequilibra toda a parte bacteriana, né? Porque a pessoa come demais gordura saturada, muito açúcar, muito carboidrato, porque ela está inflamada, está estressada. Ela tem comprometimento, quando o intestino ele está inflamado, a pessoa tem um comprometimento de absorção de nutrientes. E aí a imunidade vai para o pé. Aumenta a produção de muco, tanto no nariz, como na garganta e no intestino. Aí a pessoa tem candidíase e outros sintomas. Nós, hoje, a maioria das pessoas hoje não consegue fazer cocô. Eu vou atender, a pessoa fala assim, eu fico uma semana sem fazer cocô, eu fico 4 dias sem fazer cocô. Não é normal, você precisa fazer 2 vezes no dia. E quando a pessoa faz, é forma de cabrito ou sangra. E por quê? Porque ela está comendo excesso de gordura de proteína animal, ou ela está tomando muita bebida de refrigerante, ou ela está comendo excesso de açúcar ou carboidrato refinado. E ainda tomando líquido junto com a refeição, né? Então ela tem um excesso de alimentos alergênicos na dieta dela, né? Não come fibra, não come um cereal integral, não tem hábito de comer fruta, não tem hábito de comer vegetais. E aí, como essa pessoa vai ter uma boa imunidade? Como esse aparelho digestivo vai conseguir prosseguir durante a vida? Ele vai ficar todo inflamado. E se a pessoa pega uma gripe, aí a pessoa vem com medicação, como que ela vai sarar? Né? Esse aparelho digestivo aqui, do número 1, que é o esôfago, até o número 6, é como se fosse o motor do nosso carro. E aí a pessoa vem e coloca uma gasolina adulterada hoje, amanhã, depois, chega uma hora ele funde. Então, aqui você precisa tomar consciência e começar a se nutrir melhor se você quer ter uma boa imunidade. Começa através de uma boa hidratação, de uma boa nutrição e fazer uma faxina nesse organismo, né? Esse aparelho digestório. Você se sente melhor, melhora a sua disposição, né? Por quê? Porque esse aparelho digestivo aqui, ele tem 7 funções. Ele não é só fazer digestão. Ele faz absorção, ele faz excreção, o fígado faz a detoxificação para chegar no sistema imune e para cuidar dos seus neurônios e da parte endócrina. Agora, se você não consegue nem digerir direito, como que você vai chegar aqui na parte 5, que é a imunidade? É muito difícil. É muito difícil de você conseguir, né? Por quê? Porque para conseguir você fazer uma limpeza no seu intestino, o seu organismo precisa fazer detox. E a etapa 1 é o estômago.
depois é o intestino delgado, depois é o pulmão, dentro do pulmão. Para pegar o corpo todo, venho no fígado, venho no rim, na bexiga e depois, por último, mandar o xixi embora e o cocô. Então, se hoje você faz xixi amarelado e não faz cocô todo dia, sua imunidade não tá boa, né? Seu intestino e estômago, eles absorvem todas as vitaminas. Mas se você não está funcionando bem, ele não vai absorver. Aí cai cabelo, fica com a unha fraca. Se está sentindo alguma dor, é porque seu corpo está dando sinais para você. Se você sente cansaço e não dorme bem, seu corpo está te avisando. Cuida de mim que eu estou precisando, né? Então, dentro do intestino delgado, existem milhões de células. E se você não cuidar, é ele que comanda o cérebro. Não é o cérebro que comanda seu intestino. É ele que comanda o cérebro. Então, você tem que se cuidar. Porque se você sente, ó, cheia de gases, se você sente que você não fez cocô suficiente, se você se sente inchada, constipada e muito cheia depois de comer, tá na hora de você se tratar. Porque você tá comendo toxinas demais, açúcar demais, gorduras demais, os metais tóxicos demais. O que é metais tóxicos? Tá usando desodorante, tá usando perfume, tá respirando um ar poluído, tá tomando uma água que não tá boa filtrada, tá tomando muita medicação, tá ainda usa drogas, tá comendo alimento que tem aditivo alimentar, tá comendo alimento que tem agrotóxico, usa bebida alcoólica. Todos esses detalhes, seu corpo ele absorve tudo. Se você toma um cafezinho no copo de plástico, você está consumindo plástico. Então, tudo isso está dentro de você e você só consegue eliminar essas toxinas através de alimentos específicos. Por isso, a importância de você cuidar da sua alimentação, né? Porque hoje a gente tem um solo ruim, a gente tem um lixo que é assim, assim, totalmente sem palavras. Nós temos quem mora na cidade grande hoje respira muita poluição e as pessoas estão sedentárias. Então, ou seja, o mundo está doente e as pessoas estão doentes. Se você não cuidar do que você come, você também vai ficar doente. Então, a gente até pode cuidar, aqui, eu tenho até aqui algumas diquinhas, que são muito diquinhas, porque dentro do meu curso eu ensino você a desintoxicar e a cuidar da sua imunidade. Aqui tem uma receitinha de shot, que é um açafrão com limão, com espirulina, com gengibre e óleo de coco-paíba. Você pode tomar em jejum. Você pode usar 20 gotas de própolis verde também, tomar muita água de preferência filtrada, tomar sol, que ajuda na vitamina D, usar um bom ômega e fazer atividade física. Nem preciso falar que a gente tem que comer bem, né? Alguns temperos ajudam na imunidade? Sim, cebola, coentro, alho, pimenta. Tomar vitamina C ajuda? Depende. Se você tiver com o intestino do jeito que eu mostrei, nem vai ser absorvido. Mas, se você comer acerola, kiwi, laranja, folhas verdes escuras, já contém vitamina C, que nem precisa você tomar, né? E a vitamina D, ou você toma sol, porque hoje é obrigatório para a imunidade baixa aqui no Brasil. Leveduras hoje é necessário também. Onde tem? Tem cogumelos, que é rico em zinco, os probióticos e a kombucha. Kombucha é na verdade, uma bebida que nas casas naturais a gente acha, né? Ou eu entro com o meu protocolo detox, que aí eu tenho que
dar uma outra aula para vocês, né? Então, assim, cuidado também com o estresse, né? Porque a pessoa estressada, ela não consegue absorver nenhuma vitamina. O corpo estressado, ele não consegue receber nada, nada, nada de nutrientes. E aí, para a gente montar um cardápio, como funciona? Eu preciso comer bem uma proteína, eu preciso dos vegetais, eu preciso de um óleo bom, eu preciso de gorduras boas, eu preciso comer um bom carboidrato, eu preciso comer as folhas verdes, né? E para você refletir, me diga o que você come hoje, que eu te digo como você estará daqui a alguns anos. Por quê? Porque em cada garfada que você dá, seu destino está sendo traçado. Então, gente, pense assim, começa a refletir como que está a sua alimentação. O que você está escolhendo comer, né? Porque na verdade, o que você come hoje diz como você vai estar daqui a algum tempo. Então, toma cuidado, decida, se cuide,